Boa noite a quem estiver chegando aí, né? Que Deus abençoe, ilumine sempre. Daqui a um minuto a gente começa o nosso estudo da noite. É, eu sou a Ângela Maria, sou de Independência, no Ceará. Né? E primeiro eu quero agradecer o convite da Marina mais uma vez e do William para estar aqui junto com vocês, participando. E hoje a gente vai falar sobre o perdão das ofensas. Né? Dentro de um minuto a gente começa o nosso estudo da noite. Um tema que é importante para que nós possamos sempre refletir, para que nós possamos, muitas vezes, até pendoar as nossas ações. Né? Então, vamos manter a harmonização e daqui a pouco a gente inicia. Bom, é 19 horas, né? E com respeito ao horário aqui do início, a gente vai dar início. Como eu me apresentei anteriormente, eu me chamo Ângela, né? Sou de Independência, no Ceará. Participo da Casa a Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. E boa noite a todos, que Deus abençoe, que Deus possa nos iluminar nesse estudo, né? Lembrando aqui que nenhum de nós somos professores, nós somos aprendizes e com antecedência já peço desculpas pelos erros também. Qualquer coisa vocês podem me corrigir, pode adicionar nos comentários. Né? E a gente fica muito feliz em poder compartilhar e aprender juntos. Hoje a gente vai estar falando sobre o perdão das ofensas, né? E antes de iniciar, vamos fazer a nossa prece, né, para poder a gente se conectar com a espiritualidade maior, né, e com nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu convido a todos nesse momento que possam fechar os olhos, que possam buscar a luz maior, que possamos sentir Cristo perto de nós nesse momento, colocando as mãos sobre as nossas cabeças, para que possamos sentir essa energia renovadora, essa energia de fé, de luz, de esperança, que nos abraça e nos envolve e nos tira todas as mazelas, aquelas energias deletérias que nós adquirimos durante o nosso dia a dia, para que hoje a gente possa conseguir, né, absorver o estudo da noite e exercitar na nossa vida diária, exercitar nas nossas ações, exercitar naquilo que nós precisamos nos lapidar. Né? Que Jesus esteja conosco, pois Ele mesmo disseste, quando tiver um ou dois reunidos em Teu nome, ali estaria no meio de vós. Que a espiritualidade nos abençoe, que a espiritualidade esteja conosco, nos fortalecendo, nos guiando hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. O perdão das ofensas. Né? Eu particularmente gosto muito desse tema e acho muito importante. Esse tema ele tem no nosso Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser até acompanhar pelo Evangelho, pega o Evangelho, né? No capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Né? E aí tem lá as instruções dos Espíritos, o perdão das ofensas. Né? E antes de começar, né, eu acho interessante que toda palestra que eu vou espírita, o expositor sempre pergunta ao público: e é fácil perdoar? E é interessante que fica aquele silêncio, né? As pessoas acreditam que naquele momento a gente pensa em alguma coisa que aconteceu na nossa vida. E a gente lembra logo daquilo que nos fez mal. Né? Porque o perdão, a falta dele é justamente uma mazela que nós trazemos em nós. É onde nós deixamos que aquela ação do outro, ela que tenha, digamos, nos prejudicado, fale mais alto do que a nossa própria capacidade de raciocínio, do que a nossa própria
própria capacidade de pensar quem somos nós e a diferença de que nós temos diante daquela situação que nos foi imposta, diante daquilo que foi falado sobre nós, né? E é importante também a gente lembrar que Jesus sempre falava sobre o perdão, né? Sempre comentava nas parábolas, inclusive com os seus discípulos, né? A gente vai falar isso de acordo com o tempo. São 30, 40 minutos aí de estudo que a gente tem, então vamos lá. Quem quiser participar também nos comentários, pode ficar à vontade. A gente está aqui para aberta a todo mundo e para receber tudo de muito bom grado, de muito bom coração. Eu vou ler só um pequeno trecho, né, aqui, para que a gente possa iniciar a nossa fala. Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Perdoar-lhes-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Olha só o que Jesus disse: perdoar 70 vezes 7 vezes. Então não é uma, não é duas, não é 3, não é 4, são quantas vezes for necessário. E o perdão não é uma virtude fácil de ser exercida. Creio que quem for assistir, quem estiver acompanhando, com certeza já passou por uma experiência na vida. Na nossa família a gente vive isso diariamente, muitas vezes no local de trabalho. Na nossa sociedade em geral tem tantos acontecimentos, né? E hoje a mídia ela é tão ligeira, tão rápida, as informações elas circulam com uma velocidade muito grande, né? E aí você acaba tendo aquela raiva, né? Você acaba querendo atingir aquela pessoa porque ela fez determinada coisa, enfim, né? E nós que somos espíritas, né, ou não, mas a gente que estuda o espiritismo, a gente tem algo que tem essa explicação de que tem uma reação, uma lei muito importante, que é a lei de causa e efeito. Então, muitas vezes a gente se revolta com a situação que acontece aqui, mas a gente não sabe, talvez nós tenhamos sido o ofensor antes. Então, para começar, eu trouxe 3 frases para a gente trazer uma reflexão sobre o perdão. Não atingiremos a paz sem desculpar os erros alheios, que, em outras circunstâncias, poderiam ser os nossos. Né? E isso é o que eu acabei de falar. A gente, como ser reencarnante, né, estamos aqui reencarnados, quantas vezes a gente já errou antes? E a gente erra diariamente, porque nós não somos perfeitos. Assim como eu escutei outro dia uma palestra, nós não somos nenhum Paulo de Tarso que conseguiu mudar, né, ligeiramente. Nós erramos e vamos errar daqui para o final da nossa reencarnação. E talvez a gente continue errando quando a gente desencarnar, porque a gente não sabe como a nossa consciência vai agir. Então, a maneira como nós reagimos aos acontecimentos, às ofensas do nosso próximo, diz muito quem somos nós. E a gente não consegue ter paz. Quem passou por uma situação de perturbação, por uma situação que você não conseguiu exercer o perdão naquele momento, a gente não fica em paz. Como você sabe disso, né? Por experiência própria. Eu sou jovem, mas a gente começa a vivenciar muito cedo na vida as tribulações. Né? E não há pior sentimento do que aquele sentimento que você carrega
por você estar com raiva do seu próximo, por você estar odiando aquela pessoa. E às vezes a gente pensa, né, que o sentimento de rancor, de vingança vai nos trazer alguma coisa de boa, mas não traz. A gente se destrói, a gente fica tão perturbado que muitas vezes você sonha com aquela pessoa, você sonha com as brigas. Quando você vê aquela pessoa, o seu coração bate forte, o seu coração fica com raiva, né? E como se libertar disso? O perdão, ele é um antídoto que nos deixa, que nos traz a paz. A próxima frase. O perdão não faz a outra pessoa correta. Ele vai te fazer livre. Por que o perdão não vai fazer a outra pessoa correta? Porque eu perdoar o outro não significa que eu vou tirar a falta que ele cometeu. Deus é justo e tem uma lei de ação e reação que ele vai ter que pagar pelo mal que ele fez, né? Ele vai ter que ressarcir aquela dívida que ele cometeu. E ele vai conviver com aquela culpa, mesmo que a culpa ela seja inconsciente, mesmo que ele está vivendo aqui, mas ele não está se importando com o que está acontecendo. Mas aquela culpa vai ficar no subconsciente. Uma hora ou outra ele vai ter que ressarcir a sua dívida. O perdão vai te fazer livre por quê? Aliás, nos faz livre por quê? Porque você se liberta. O perdão, diz aquela frase, né, que o perdão é o perfume que as flores exalam quando elas são machucadas. Então, o perdão é a maneira como eu vou reagir à ofensa. É uma virtude muito importante e uma das mais bonitas que são exercidas e que te dá o caminho da paz. E a próxima frase, né, que eu trouxe aqui para a gente refletir: perdoar é fazer uma limpeza interior, tirando o lixo que alguém deixou em você. Quando a gente passa por essa situação, a energia do ambiente ela fica conosco. E guardar rancor é guardar lixo mental, é guardar lixo no nosso coração. E isso nos faz mal, né? E quando você consegue perdoar, você faz uma limpeza, porque a libertação é justamente você limpar a sua alma com daquele sentimento, porque o perdão ele vai te libertar. A raiva, o ódio, o rancor, ele te aprisiona. Porque você fica pensando naquela situação. Quando você fica pensando no seu próximo. Querendo ou não, você se liga àquela pessoa. E a energia, ela vai te ligar, mesmo que seja mentalmente. E aí você vai ser consumido por essa energia ruim. Porque a energia de rancor não é uma energia boa. Ela vai fazer você tremer, ela vai fazer você ficar perturbado, ela vai fazer você pensar coisas, pensar no que você poderia ter dito, no que você não poderia ter dito. Isso é guardar rancor. E isso você vai acumular um lixo para você, um lixo mental, um lixo espiritual. E você vai estar ferindo o seu próprio corpo, o seu próprio espírito, o perispírito. Porque a gente sabe, né, que o rancor, a raiva, o ódio, ele adoece a gente. Adoece fisicamente. O nosso corpo vai sentir tanto que você vai se sentir cansado, você vai se sentir perturbado, você vai sentir dor de cabeça, da raiva. Né? Você vai sentir inúmeras sensações ruins no seu corpo. E é comprovado até cientificamente, né, que o rancor, a raiva, o ódio, os sentimentos ruins, eles não causam doença como até o câncer. A gente tem que queremos guardar dentro de nós. Quando eu falo nós é porque eu me incluo na fala também. Né? Não é fácil perdoar. Não é fácil você querer, né? Porque nós somos pessoas orgulhosas. Você quer manter aquilo dali, você quer manter aquela raiva, quer manter aquele rancor. Porque você está certo, você não admite que seu orgulho seja ferido. Nós não admitimos. E eu tirei alguns trechos do Evangelho para a gente falar um pouquinho sobre isso. Perdoarás.
mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa seja feita frequentemente. Será que a gente consegue? Imagine que você vai sofrer aquela ofensa ali frequentemente e você vai conseguir se manter intacto, você vai fazer uma oração, vai tentar perdoar. Não é fácil, porque nós ainda nos apegamos aos sentimentos ruins. Nós ainda temos isso guardado dentro de nós. Ai, mas como é isso? Lá no seu local de trabalho, alguém te fala alguma coisa. Ah, isso aqui tá errado, mulher. Você poderia melhorar. Né? Ou então alguém te fala alguma frase que você não gosta. Você fica com raiva daquela pessoa. Você fica guardando aquilo pra dentro de você e você diz: ela pensa que ela é melhor do que quem pra estar falando isso, né? Os pensamentos que muitas vezes passam pela cabeça da gente. Ah, essa pessoa vai ver só, vai me pagar, não sei o quê. E você vai acumulando esses pensamentos dentro de você e isso vai virando a bola de neve. Então, por isso que é importante que a gente perdoe essas pequenas ofensas. A gente perdoe isso frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esses esquecimentos de si mesmos, que os tornam invulnerável contra os ataques dos maus procedimentos e as injúrias. Esquecimento de si mesmo. Por que a gente guarda essas ofensas? Porque nós somos melindrosos, né? A gente é muito orgulhoso. Então, quando nós estamos exercendo isso, quando a gente está exercendo o nosso orgulho, nós estamos nos colocando em primeiro lugar. Né? Ah, eu não sou isso. Quem disse que eu sou? Então, é por isso que é importante que nós esqueçamos isso. Né? Porque quando a gente esquece essa ofensa, a gente não vai ser tão vulnerável aos ataques. Você se fortalece. Se alguém vem aqui e diz que eu sou uma pessoa muito burra, e eu tenho consciência dos meus atos, dos meus afazeres, da minha metodologia de vida, daquilo que eu penso, daquilo que eu faço, enfim. Eu sou uma pessoa burra. Eu vou aceitar e vou me chatear por isso? Não. Eu não preciso bater de frente com a pessoa e dizer pra ela que o porquê que eu não sou uma pessoa burra. Deixa ela pensar o que ela quiser, não absorva. O meu psicólogo diz que a gente não veste camisas apertadas que os outros nos dão, que a gente tem que vestir camisas que nos façam nos sentir confortáveis. Né? E que presentes que as pessoas nos dão, nós só aceitamos se nós quisermos. Então a gente não precisa aceitar essa energia negativa. Para que a gente vai aceitar essa energia negativa? É o pensamento da outra pessoa. Essa pessoa é importante para você, essa pessoa ela tem participação especial na sua vida, então para que a gente vai aceitar essa ofensa? A gente não precisa se importar com isso. A outra frase que tem no Evangelho, né? São trechos que eu tirei para trazer essa reflexão. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Você não aceitar uma ofensa não significa que você é uma pessoa que merece ser menosprezada. Porque tem gente, né? A gente sabe disso, que tem pessoas que eu vou revidar na mesma moeda. Eu vou dar o troco. Porque assim eu vou me sentir bem. Ah, você é besta demais se você não for atrás disso. Você vai deixar a pessoa falar isso? Vale a pena você gastar energia, tempo, discussão, causar intrigas e adquirir uma dívida, né? Porque se você for pegar uma ofensa e levar a sério, você for atrás de uma, a gente diz fofoca, e você vai arranjar uma intriga e futuramente você poderá se comprometer numa próxima reencarnação. Isso não vai te elevar em nada, ao contrário, né? Você vai estar sendo rebaixado e vai estar regredindo. Então, quando a gente baixar a cabeça para uma ofensa, não significa que nós somos menor do que a outra pessoa, ao contrário. Deus vai nos elevar.
Aí agora vem uma mensagem aqui para os espíritas, né? O evangelho fala na gente. E aí, quando o evangelho fala pra gente, as coisas pesam mais. Porque a nossa consciência, ó, ela sabe. Espíritas, não ouvideis jamais de que, tanto por palavra como por ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Isso é muito forte, né? Muito, muito forte. Essa frase, pra gente espírita. Por quê? Porque nós estudamos lei de causa e efeito, nós estudamos reencarnação, nós estudamos sobre a caridade, nós estudamos sobre o amor ao próximo. Né? Mas é fácil para um espírita, só porque você é espírita, você tem que perdoar, é obrigado a perdoar, porque você faz parte do centro espírita, porque você está aí palestrando antes. Então, por que você não perdoa? Só um instante, tomar uma água. Você está aí fazendo palestra na página do GELD e você não consegue perdoar? Como assim? E aí a gente lembra que nós somos seres que ainda a gente tem muitas imperfeições a serem lapidadas. Você consegue perdoar todos os dias? Não, a gente não consegue. Você consegue perdoar fácil? Né? Tem situações que é fácil perdão. E eu gosto muito de falar sobre o perdão porque para mim tem um significado muito importante. Né? Eu já vivi situações que foi essencial perdoar e passar por cima do próprio orgulho que eu tinha dentro do meu coração foi doloroso. O sentimento de libertação ele é incrível. Você olhar para aquela pessoa e você me dizer, meu Deus, eu não sinto mais aquilo. Eu consegui. Mas passar por cima de uma mazela sua é como se fosse uma tortura na sua alma, né? Mas a gente necessita fazer isso. A gente não pode deixar que o orgulho nosso seja maior. E quando a gente fala espírita, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu não estou dizendo aqui que você que está assistindo a espírita, corra, vá logo perdoar. Se você não consegue ainda, ore. Ore, peça a Deus, né? Quando você vê a pessoa, respire fundo, faça uma oração. Né? Porque eu levei 12 anos para perdoar uma pessoa. Eu levei 12 anos. Até eu conseguir olhar para a pessoa e dizer, graças a Deus, meu Deus, eu não sinto mais ódio. Não é fácil. Eu passei por um processo e eu digo que o perdão não é um processo fácil. Foram 12 anos. 12. 12 anos não é um dia, não é dois, não. É 12 anos. A gente pensa que é pouco, mas é muito difícil. E você já perdoou todas as suas ofensas? Não. Tem situações que, infelizmente, eu ainda não consigo. Mas a gente ora para que a gente consiga. É fácil você ver que uma pessoa da sua família maltratou outra, né? E você perdoar rápido não é fácil. São situações que às vezes são necessárias para que aconteçam conosco, para a gente saber, né? Porque tudo tem um propósito. Então, tem ações que são necessárias que aconteçam conosco para a gente saber qual vai ser a nossa reação. Mas não há sentimento maior do que você ver aquela pessoa e você não ter o sentimento negativo por ela. Mas você exercer um sentimento de compaixão. Isso é muito bom. E para os espíritas, né? A gente que estuda a doutrina tem que fazer com o coração. Não adianta eu vir aqui dizer assim, eu te perdoei se eu não te perdoei de alma. Não é um perdão. Próximo. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode
cada noite adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Não é bonito, gente, a pessoa que consegue não sentir, né, essa raiva, esse rancor, esse ódio, que ela pode dormir tranquila e dizer: eu não sinto raiva do meu próximo. E aí a gente sabe que tem dois tipos de perdão: o perdão dos lábios e o perdão do coração. O perdão dos lábios é quando eu apenas perdoo da boca para fora, mas eu fico falando: ah, bem feito que isso aconteceu com a pessoa. Aqui no Ceará a gente diz: bem feito. Mereceu, fez comigo, Deus está castigando. Né? E quantas pessoas não são assim? E o que é o perdão do coração? O perdão do coração é aquele perdão que a gente tem. Por favor. Aquele perdão que a gente tem dentro da alma. Aí muita gente diz assim: ah, eu vou perdoar, mas eu nunca vou esquecer. E não é para esquecer, porque ninguém vai perder a memória, gente. Você vai perdoar, né? Ah, mas não. A diferença é que você vai perdoar. Mas você vai olhar para a pessoa, você vai pensar na situação como um aprendizado. Você não vai sentir aquela fúria, aquele rancor, aquela vontade de pegar a pessoa e esfregar no chão. Que a gente fala assim. Você não vai sentir isso. Se vocês estiverem escutando barulho no fundo, vocês me desculpem, né? Porque vocês sabem que coisa assim remota tem dessas. Então, o perdão do coração é a libertação. É a libertação do sentimento de rancor. É a libertação do sentimento de raiva, de ódio. É a libertação da sua mazela. Perdão. Você passou por cima do seu orgulho. Você não se colocou em primeiro lugar. Você exerceu uma caridade. Né? E tem outro tipo de perdão que é muito importante. Que é difícil de ser exercido também. O auto-perdão. Tem gente que não consegue se perdoar. Você cometeu uma ação errada, né? Aí você fica: meu Deus, por que eu fiz isso? Eu não poderia ter feito isso. Eu fiz, eu não sou assim, enfim. Você fez. Né? E você não tá assim porque você fez, mas porque a outra pessoa soube que você fez. É ruim errar. Você não vai querer que a outra pessoa saiba que você errou. Porque as suas imperfeições estão sendo expostas e você não quer que as suas imperfeições sendo expostas. Mas no fundo você sabe. Você sabe que você tem essa imperfeição. Mas você quer que ela seja exposta, que o outro tome conhecimento daquilo, você não quer. Quem é que quer? Mas a gente não tem máscara para sempre. E errar faz parte. A gente está aqui porque nós somos imperfeitos. E hoje eu sou ofendida, mas amanhã eu posso ser o ofensor. Então a gente tem que tentar amenizar o nosso orgulho. E perdoais enquanto estais a caminho. Porque depois que um está lá no outro plano e você está aqui no encarnado, ele pode se tornar o seu obsessor. Você pode fazer com que ele se torne seu obsessor. Quantos e quantos relatos a gente não tem nos livros espíritas que a gente lê? Tem livros que mostram que a própria mãe se tornou obsessora da filha, né, porque não aceitou que faleceu. No próprio livro Aconteceu na Casa Espírita, o obsessor era o quê? Era o filho, que queria destruir a casa espírita porque ele tinha raiva. Ele não aceitava que o pai dele, na época, tivesse destinado tanta atenção para as outras pessoas, não tivesse feito caridade. Ele queria atenção. E ele criou raiva da casa espírita porque ele se achava que o pai dele dava mais atenção para ela do que isso. Isso é o quê? Isso é orgulho. Isso é o quê? É a falta de perdão consigo mesmo. Né?
É o exercício dos malefícios que nós temos dentro de nós. E isso se torna uma dimensão tão grande que até depois da reencarnação, séculos e séculos, nós possamos passar nisso. Conheço pessoas que disseram, não perdoo, morre e eu não perdoo. E depois ficam atormentados. Por quê? Porque o obsessor fica. Muitas vezes nem o obsessor, ele fica querendo perdão, mas o seu ódio, o seu rancor não deixa se aproximar. E assim são muitos e muitos casos. E aí a gente se pergunta, vale a pena adiar? E é preciso que nós possamos começar a trabalhar dentro de nós. Porque se lapidar não é fácil. Tem a espada, não sei se alguém já viu uma espada aqui, ou um diamante, enfim. Né? Olha o tanto de processos que acontecem para que eles fiquem da forma mais bela possível e cheguem ao resultado final. E assim somos nós. Nós não podemos nos cobrar por aquilo que a gente ainda não consegue. Mas nós podemos fazer a nossa parte. Porque não é juntando os montes, não. É de pouquinho em pouquinho. Hoje eu não consegui perdoar a pessoa que me ofendeu lá na escola, lá no trabalho, lá na rua, lá na fila. Hoje eu não consigo perdoar o meu pai. Hoje eu não consigo perdoar a minha mãe pelo que ela me fez. Hoje eu não consigo perdoar o assassino do meu primo. Eu não consigo perdoar o assassino da minha prima. Eu não consigo perdoar o assassino do meu filho. Porque há casos e casos e casos. Né? Divaldo conta uma história. Eu acho que eu ainda tenho tempo. Que Chico foi fazer um evangelho. Eu nem sei se era o Chico, mas eu acho que era o Chico. Chico Xavier foi fazer o evangelho na casa de uma senhora. O filho dela tinha sido assassinado. E aí, na hora do evangelho, bateu uma pessoa à porta. E quando a pessoa bateu a porta, e ela foi atender, era um mendigo. Né? E aí, ele pediu comida. E ela falou assim, que não podia, naquele momento, alimentar ele, porque ela ia fazer o evangelho, mas que ele podia entrar e se sentar, que assim que ela terminasse o evangelho, né, ele ia colocar comida para ele. E aí, no meio do evangelho, quando Chico começou a fazer a explanação, ela pediu, né, e disse que perdoava o assassino do filho dela, porque ela não queria mais sentir aquilo, queria se libertar. Quando o evangelho terminou, né, o mendigo olhou para ela e disse: a senhora era a mãe do moço assassinado? Ela disse: sou. E aí ele falou: pois eu sou o assassino do filho da senhora. E ele se ajoelhou e pediu perdão e disse: a primeira coisa que eu vou fazer é me entregar às autoridades. Né? E depois, né, o filho dela, acho que uma reunião mediúnica, não lembro o restante da história, mas ele apareceu para o Chico. Ele disse que teve toda uma condução do assassino até a casa dela para que houvesse a reconciliação e o perdão, porque o filho dela, que já era espírito, né, eu acho que já evoluído, para estar trabalhando, eu creio que sim, ajudasse no processo. E aí disso a gente tira a importância, né? E nós? Né? E quantos casos o Divaldo não conta? De detentos, enfim. Né? No nosso dia a dia, na nossa história, na nossa vida, nas pessoas que a gente convive. Não é fácil. Uma mãe ter um filho assassinado e ela perdoar. Né? E isso acontece porque nós temos essa capacidade dentro de nós. Nós temos essa capacidade de perdoar, nós temos essa capacidade de exercer o nosso bem maior. Porque nós fomos feitos para isso. Deus nos criou para isso.
Não é fácil, perdão. Não é fácil. Mas é um sentimento incrível. Perdoar é um sentimento incrível, é libertação. Que você enche os olhos de lágrimas, você abraça a pessoa, você se sente muito feliz. Eu voltei pra finalizar, né? Por conta. Peço desculpas, é a minha internet que não tá ajudando muito. Mas vai dar certo. Sempre tem que dar certo. Sempre dá certo, né? Bom, era isso, mas é o que eu tinha pra falar, pra expor. Não, o tempo estourou. E agradecer a todos que estiveram e a quem poderá também assistir futuramente a live. Dizer que é muito bom poder participar e que a gente aprende isso também. Desculpa por qualquer erro, qualquer besteira que eu tinha falado também. E que a gente consiga, né? Desejo que todos nós consigamos exercer mais isso, pensar as nossas atitudes, os nossos compromissos e sempre colocar nossas orações acima das nossas ações. E que Deus possa sempre estar conosco. Então vamos finalizar com a nossa prece. Né? Que Jesus possa sempre abençoar-nos, agradecer a Deus pela oportunidade, que possa nos fortalecer, nos iluminar e estar sempre firmes e fortes na caminhada. Que possamos ser emanados pela energia do alto, pela energia de Jesus Cristo. Que Jesus nos fortaleça hoje e sempre, agradecendo sempre, Senhor, pelo amparo e lembrando que somos apenas instrumentos do teu trabalho. Gratidão. Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Então era isso, gente, que eu tinha para falar. Muito obrigada por tudo e desculpa pela internet. Um abraço a todos.